Podcast Nós Vós, o podcast que celebra os 60 anos da área de turismo e hospitalidade na Universidade Europeia. Bom dia e bem-vindos a mais um podcast Nós Vós, o podcast que celebra os 60 anos de ensino em turismo na Universidade Europeia. Hoje temos um convidado muito especial, alguém que se intitula como turismólogo, visionário, consultor, analista, gestor, professor do ensino superior, no fundo, um profissional do turismo que pensa e reflete sobre o turismo desde 1983. Dr. Atílio Forte, muito bem-vindo, muito obrigada. Obrigado, Sofia. É um gosto estar aqui e muito obrigado também por me permitir associar-me aos 60 anos do ensino de turismo da Universidade Europeia, que de facto é algo que devemos celebrar. Muito bem, e é um gosto para nós tê-lo aqui presente. A minha primeira pergunta tem a ver exatamente com a evolução do turismo em Portugal. Eu gostava de saber, com a sua experiência que tem e que tem acompanhado o turismo, quais têm sido os maiores desafios que temos enfrentado no nosso turismo em Portugal? Bom, temos enfrentado inúmeros desafios, mas eu começaria por dizer que, desde logo, tivemos, por um lado, naquilo que diz mais diretamente a respeito à atividade, temos a questão de toda a afirmação da atividade turística, que não é fácil, ainda hoje não é conseguido. O turismo conta muito pouco do ponto de vista político e do ponto de vista da estratégia que o país deve seguir. No entanto, é aquela atividade que continua cada vez mais a carregar literalmente às costas a economia nacional. E agora, até mais recentemente, há aqui epifenómenos ligados a fenómenos como a turistificação e gentrificação e outras situações desse género que levam até que quase o turismo para, felizmente, setores minoritários da sociedade portuguesa seja visto quase como algo de maléfico, algum malefício para o país. Por outro lado, também, e já falei aqui desta componente vital que o turismo representa para a economia nacional, repare, não há atividade económica nenhuma no nosso país que consiga, por um lado, dar-nos a dimensão e a notoriedade a nível internacional. A única grande atividade económica onde nós verdadeiramente somos competitivos à escala global é o turismo, enquanto constelação de setores. Pois, pontualmente, temos um ou outro, infelizmente, que temos. Tomaríamos nós que a nossa economia representasse ou tivesse tido nas outras áreas da atividade económica o mesmo desenvolvimento e crescimento que o turismo. E, por outro lado, também, eu creio que há, para além deste desenvolvimento natural que a atividade tem tido ao longo dos anos, há, sobretudo, algumas questões que ajudaram e permitiram muito ao turismo desenvolver-se e crescer-se. Repare, já que estamos no ano da celebração também do 25 de Abril, desde a conquista da liberdade que permitiu a mobilidade às pessoas e quer para saírem, quer para entrarem no país. Por outro lado, também permite-nos a nossa adesão europeia, ou se quisermos, as adesões europeias, porque desde a CEE à União Europeia, ao Euro, tudo isso depois permitiu a Portugal ter uma infraestruturação e criar condições para que o turismo, a atividade turística se pudesse desenvolver. E, repare, hoje em dia, a conversa é com mais cerejas, mas não há atividade nenhuma que nós queixamos muito da litoralização do país e até do próprio turismo reflete isso, como é óbvio. Mas, apesar de tudo, o turismo é a atividade que mais promove a coesão social e territorial do país. Porque quando se fala muito no desenvolvimento do turismo no interior, repare, uma pequena unidade turística, um pequeno hotel, uma pequena unidade de alojamento num sítio qualquer no interior, vai criar emprego, vai criar dinâmica económica. Atrás do hotel, se calhar, aparece uma lavanderia, aparece um pequeno café, aparece um cabeleireiro, aparece uma papelaria. Enfim, tudo isto ajuda a criar oportunidades de vida às pessoas, porque o turismo é uma atividade, como eu gosto de dizer, profundamente, é feita por pessoas e para pessoas, há muitos anos que eu digo isto, e é profundamente humana e humanizada. A nossa matéria-prima são pessoas, nós existimos em razão das pessoas. O turista é o centro do nosso universo, nós somos sol, ele é o nosso sol e nós somos girassóis, que andamos sempre em torno dele. E, portanto, repare, o turismo tem contribuído, isto já me desviei da sua pergunta, mas o turismo tem contribuído de forma notável para o desenvolvimento do país e creio eu que irá continuar a ter essa importância estrutural na vida de Portugal. Muito bem.
Schumpeter introduziu-nos aqui o conceito de inovação, que eu acho também que é um tema central quando falamos de turismo. E gostava de saber, na sua opinião, quais são as áreas aqui dentro do setor do turismo que mais precisam de inovação. O turismo em si tem que inovar, tem que estar constantemente a reinventar. Como diz um grande amigo meu, tudo o que está bem é porque está obsoleto. A nossa matéria-prima, como eu dizia há pouco, são pessoas. E, portanto, não há matéria-prima, creio eu, mais rica, mais sensível, mas também mais imprevisível do que as pessoas. A sociedade que nós criamos hoje, e falo à escala global, é uma sociedade que, infelizmente, é muito egoísta, é muito narcísica, é muito centrada no eu. O eu vale mais do que o nós. Isto traduzido do ponto de vista para o consumo turístico, quer dizer que nós temos cada vez mais as pessoas a quererem procurar nas viagens aquilo que é o seu único, o que é o seu exclusivo, o que é importante, até quanto mais não seja, para tentarem ter os seus 5 minutos de fama nas redes sociais. E isto traduz toda a sociedade que nós temos vindo a construir. E, portanto, o turismo tem que dar resposta a essa exclusividade, a esse único. E, de facto, não é fácil corresponder a isso e só se consegue estando permanentemente a inovar, mas estando muito sempre atento ao comportamento humano. Porque, lá está, é o nosso solo, é o turista ao centro do nosso universo, nós somos girassóis e, portanto, se nós soubermos como ele pensa, o que ele deseja, é mais fácil nós conseguirmos ter produto. Obviamente que, para esta componente de inovação, há aspectos hoje em dia que são fundamentais e que quem não os usar ou puser ao seu serviço perde o comboio. Nomeadamente, estamos a falar na tecnologia. Eu creio que, por exemplo, nos próximos 2 anos, 3 anos, nós vamos dar um salto do ponto de vista do produto, da oferta, da distribuição de todo o sistema turístico, ou se quisermos toda a cadeia de valor do turismo. Acho que vamos dar um salto brutal com a utilização de outro tipo de ferramentas que nós não estamos habituados, como é o caso da inteligência artificial, e também da forma como tudo isto nos vai permitir analisar a informação que qualquer pessoa hoje em dia vaza para o ciberespaço. Nós, nas nossas redes sociais, deixamos uma pegada digital brutal. Simplesmente, neste momento, nós ainda não somos capazes, os tais big data, como se costuma dizer, os megadados, nós não somos capazes de os usar ainda. Agora, se nós tivermos ferramentas, nomeadamente com as ferramentas quânticas e tudo isso, que nos vão permitir, com a inteligência artificial, fazer esse varrimento todo do ciberespaço e obter informação, nós vamos conseguir customizar melhor o produto. Mas o cliente vai saber disto, o consumidor vai ter essa noção e, portanto, também se vai tornar mais exigente. Por isso, eu acho que nós estamos já na ultra-hiper-personalização, ou pelo menos estamos a bater essa porta. Muito bem. Pegando aqui na questão importante que fala das tecnologias, e de facto é um ponto que não é possível contornar quando falamos de várias atividades económicas e do turismo em concreto, claro, gostava de fazer aqui a ponto com as questões relacionadas com a sustentabilidade, que é também um tema da moda, que todos falamos, com maior ou menor conhecimento, mas é também uma preocupação dos empresários. Eu gostava também de saber, na sua opinião, e aqui podendo usar a bengala das tecnologias, de que forma é que elas conseguem apoiar, como é que nós conseguimos encontrar um equilíbrio mais perfeito entre aqueles 3 grandes pilares da sustentabilidade, que são as questões relacionadas com o ambiente, que é aquela talvez que mais visível, por assim dizer, e as relacionadas com as questões económicas e sociais. Repare uma coisa, hoje em dia, creio eu, e lá está, nós somos uma atividade de pessoas, a matéria-prima são as pessoas, o cliente é o centro do nosso universo e nós, enquanto seres humanos, estamos todos preocupados com as questões ligadas à sustentabilidade nos seus diversos níveis. Nomeadamente a sustentabilidade ecológica e ambiental é uma delas, mas não só, como disse muito bem, a económica, a social e tudo isso. Agora, aquilo que é para mim importante do ponto de vista turístico é que nós, lá está, compreendamos, por um lado, que o turismo só existe se, por um lado, nós tivermos ativos que possamos fruir, ou dar a fruir neste caso. E estamos a falar, sobretudo, nos recursos naturais e histórico-culturais, que são a base da nossa oferta turística. Sem isso não há oferta. E, portanto, aquilo que nós temos é que temos que cuidar
temos que tomar ações para cuidar, temos que preservar, não só para podermos continuar a fruir, mas também com o sentido de herança, de deixarmos às gerações futuras. Porquê? Porque senão nós estamos a ser um pouco autofágicos e estamos a cercear as nossas próprias oportunidades e, nomeadamente, a oportunidade do turismo continuar a ser turismo, porque se nós não tivermos nada para fruir, não vamos a lado nenhum. E, portanto, temos que cuidar, e isso tem a ver com todos os aspectos, e tem a ver desde a preservação dos ecossistemas, desde a biodiversidade, às comunidades locais, à criação e ao entendimento dessas comunidades locais da mais-valia que é termos atividade turística. E por isso hoje algumas situações, e perdoe-me se calhar a dureza da expressão que eu vou utilizar, de manipulação que existe das comunidades locais para acicatar animosidades contra o turismo, é profundamente errada, porque vamos ver uma coisa, nós estamos a viver neste momento um ciclo bastante positivo do ponto de vista turístico. Felizmente que assim é para o país. Alguém já parou para pensar dessas pessoas que dizem que há muito turismo e que o turismo faz malefícios e que pensou o que é que seria de Portugal sem turismo, o que é que seria da nossa economia sem turismo, o que é que seria do nosso emprego sem turismo, o que é que seria do país sem turismo? Eu acho que não. Agora, também nós, dentro do próprio turismo, temos que ganhar consciência que nós próprios temos que criar a nossa sustentabilidade. E a nossa sustentabilidade passa pela defesa, primeiro, daquilo que são as questões da sustentabilidade mais genéricas. Porque se ela não existir, nós próprios, lá estamos a ser autofágicos e não estamos a dar-nos oportunidade de continuar a ter turismo enquanto negócio, enquanto atividade económica no futuro. Certo. Muito bem. Outra pergunta incontornável, como é óbvio, e uma vez que celebramos aqui a experiência e todo o património que a Universidade Europeia tem adquirido ao longo destes anos, e faz parte de um pilar importantíssimo do turismo, que é a parte da educação, do ensino superior, da formação. Aqui gostava de ouvir, enquanto professor, quais são, no fundo, os desafios e o que é que nós todos, enquanto professores, enquanto pessoas que têm esta missão de transmitir conhecimento, de ensinar, como é que nós podemos contribuir para, no fundo, os futuros, ajudar a formar os futuros profissionais do turismo? Eu acho que aqui... enfim, tenho o privilégio de lecionar no ensino superior, foi um desafio que há alguns anos me lançaram e também um imperativo de consciência da minha parte, devo dizê-lo, porque acho que chegamos a determinada altura que, bem ou mal, devemos passar o que nós sabemos, os nossos conhecimentos. Apesar de tudo, o conhecimento é hoje o maior ativo intangível que existe no mundo e, portanto, há que o fazer. Mas eu sempre tive, a minha cultura toda é sempre empresarial, aliás, quer do meu percurso profissional, quer também no meu percurso associativo, que também o fiz, e, portanto, estou sempre ligado às empresas. E aquilo que eu, sinceramente, continuo ainda hoje a sentir é que há aqui duas questões muito importantes. Por um lado, a Academia faz um trabalho inestimável, insubstituível na passagem desse conhecimento, na estruturação da compreensão daquilo que é o fenómeno turístico e, portanto, na preparação das gerações futuras que vão entrar no mercado de trabalho. Mas, por outro lado, também temos a outra componente, que é a área toda do sistema turístico empresarial, por assim dizer, que é, no fundo, ou dos organismos turísticos, que é quem depois vai beneficiar dessas pessoas que são devidamente formadas, e aquilo que eu sinto é que estas duas áreas, estes dois níveis, nem sempre comunicam como devem comunicar. Mas há aqui também um aspecto importante, é que é o destinatário da mensagem que ambos pretendem. E também, sinceramente, também hoje em dia os nossos jovens têm uma vida muito facilitada com as novas tecnologias, com o mundo e a sociedade que conseguimos criar, mas eles vão ter um desafio de maior exigência que eu há pouco referia no futuro. E, portanto, também há aqui questões que eles próprios têm que estar mais envolvidos na situação. Não vou entrar por aí porque isso levava-nos para outros 500, mas isto para dizer, eu acho que o mundo do turismo, seja da academia, seja do resto, do que está fora da academia, tem que ter daquele sentido mais prático, se quisermos, não tão empírico. Acho que devia ter e tem obrigatoriamente que ter uma maior ligação. Porque
todos acham e todos constantemente dizem uns aos outros que são importantes e que têm que trabalhar juntos e que têm que conviver e que têm que estreitar relações e têm que fazer mais e melhor, mas cada um continua a falar. Estão todos a ouvir rádio, como eu às vezes digo, mas estão em estações diferentes. Muito bem. Parece uma boa analogia. E o futuro? O que é que... Como é que olha para o futuro do turismo daqui a 60 anos, pelo menos? Olho com confiança, eu tenho muita confiança no ser humano. Embora os sinais que nós, sobretudo neste momento, temos são preocupantes, para não usar nenhum termo mais forte. Mas eu, sobretudo, aquilo que eu entendo é que o turismo vai ter enormes transformações, nós vamos ter aqui questões ligadas à tecnologia, mas o aspecto de continuar a ser uma atividade feita por pessoas, para pessoas, eu acho, para não dizer que tenho a certeza que esse se vai manter. A dimensão humana, ou seja, cada vez mais, quem consome e quem vende, quem produz, quem distribui, vão estar focados um no outro. Provavelmente há muitas tarefas, muitas coisas que nós hoje fazemos que vamos deixar de fazer e que isso vai passar por processos de evolução, uns de automatização, outros de fazer diferente, mas a componente, a dimensão humana vai sempre lá estar, porque ninguém compreende melhor o ser humano que o próprio ser humano. Agora, há algumas situações como estas, julgo que a Europa, claramente, que é o primeiro, do ponto de vista continental, é o primeiro destino turístico mundial, vai paulatinamente perdendo, como já se está a verificar, a importância, e nós vamos assistir a um eixo de locação do centro, por assim dizer, do turismo da Europa para a região da Ásia-Pacífico via Médio Oriente. É bom termos essa noção, que são situações que já se estão a verificar e, sinceramente, há aqui um aspecto que vai condicionar muito a evolução do turismo, que tem a ver justamente com as possíveis alterações que nós vamos ter do ponto de vista do clima. E isso vai ditar muito daquilo que vão ser os novos destinos turísticos. No entanto, eu quase que arriscava, porque infelizmente nós temos que ser realistas, e a crueza, ainda vemos agora na COP29 sobre o ambiente, que foi um desastre, não há como qualificar esta cimeira, e aquilo que nós vamos assistir temos a ver o sul da Europa progressivamente cada vez a ficar mais desértico, ou com um clima mais intenso, mais semelhante ao do norte da África, e aquilo que vai porventura acontecer também é que, do ponto de vista da própria Europa, vamos ter um recentrar, vamos ter se calhar um bocadinho o eixo da Europa a deslocar-se um bocadinho mais para o Oriente, mas aquela Europa mais tradicional que nós conhecemos e que, sobretudo, é a Europa mais turística, onde estão os grandes destinos, Portugal, Espanha, França, Itália e por aí fora, aquilo que vai acontecer é que, provavelmente, embora o centro e o norte da Europa estejam sempre muito inimigos dos países do sul e lhes chamam alguns nomes simpáticos e alguns acrónimos como PIGS e similares, o facto é que aquilo que eu me arriscaria a dizer é que acho que esta Europa vai ser um pouco, com muitas aspas, não direi um parque de diversões do mundo, mas as grandes raízes civilizacionais, ou pelo menos da civilização ocidental, vão estar aqui e, portanto, se calhar a Europa hoje, enfim, o nosso modelo industrial está a passar por um momento, europeu está a passar por um momento crítico, e não se vislumbra muitas voltas a dar. Os novos modelos que vão aparecer de industrialização da Europa estarão mais para o Oriente, nos países que nós agora dizemos do leste europeu, e, portanto, acho que aqui o turismo a Europa se calhar vai ter uma segunda oportunidade, e aqueles países que hoje em dia não ligam ou são um bocadinho anti-turismo e pressionam muito os do Sul, se calhar vão ter uma opinião diferente daqui a 40 ou 50 anos. Mas, como tudo na vida, isto é projetar o futuro assim, não tendo uma bola de cristal, é pura especulação e é apenas algumas pistas. Um exercício. Muito bem. Gostaria de terminar a pedir-lhe para deixar uma mensagem aos jovens, aos alunos todos de Turismo e Hospitalidade. O que é que, se puder escolher, o que é que lhes diria? Olha, eu digo-lhes duas coisas. A primeira é que mantenham a preocupação que eu noto e que têm, e que felizmente têm, e que nem todos da minha geração têm, em garantir a sustentabilidade do planeta. Nós não temos outra casa,
provavelmente nas próximas gerações não será possível termos outro sítio para habitar e, portanto, porque ao preservarem o planeta estão a preservar os recursos naturais e histórico-culturais, ou seja, a base daquilo que nós usamos para turismo. Depois, não dou conselhos, porque eles já não têm idade para ter conselhos, mas se me permitem uma sugestão, leiam muito, tenham atenção às ciências sociais e humanas, porque para compreendermos a nossa matéria-prima, que são as pessoas, é bom nós primeiro compreendermos o mundo, compreendermos a nossa herança histórica, cultural, civilizacional, sabermos geografia, e são tudo coisas que às vezes uma pergunta a um motor de busca resolve momentaneamente, mas não nos dá o substrato para depois podermos refletir e elaborar. E como vamos ter cada vez mais informação, é importante termos esse substrato para podermos fazer uma reflexão que, de facto, acabe por servir o propósito que nós pretendemos. Portanto, são estas duas sugestões e isso passa por ler e ver notícias, por saber o que se passa no mundo também. Ou seja, estas duas áreas, uma continuem a ser como são, porque, de facto, fazem uma defesa da sustentabilidade que nós, lamentavelmente, não temos, pelo menos, sabido fazer, a maior parte de nós, e que se dediquem um pouco mais a estas áreas, porque acho que são muito importantes. Muito bem, parece-me duas excelentes sugestões. Doutora Atílio Forte, foi um gosto, muito obrigada. Muito obrigado. Por este bocadinho. Eu aproveito então para agradecer a atenção de todos os que nos tiveram a ver e a ouvir. Foi um gosto. Aqui fica mais um episódio do podcast Nós Vós e até à próxima. Obrigada e um bom dia.